Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, se você está vendo isso aqui em outro horário. É um prazer te ver aqui, na verdade você me vendo nesta segunda aula. Eu te pediria que se você não assistiu a primeira, vai aqui em cima, né, em algum desses botões aqui, você tem a primeira aula sobre os dois caminhos e uma escolha, uma decisão. Essa aula de hoje está sequência anterior, então fica mais interessante você poder fazer essa reflexão. Para esse aqui, clica no outro e assiste. E se você já assistiu, pois enfim, hoje vamos falar sobre uma outra característica desses estudos e desses levantamentos que eu fui fazendo nesses últimos anos, né? Ou seja, como a partir de uma mentalidade do que a gente, né, do que se costuma falar em inglês do mindset, a partir de uma mentalidade diferente, você gera justamente resultados completamente diferentes, né? Então, você está aqui justamente porque você baixou ou chegou até minha página com o pendrive virtual, deve ter baixado meu livro que vinha junto com a aula anterior, talvez já tenha começado a ler, talvez você esteja neste exato momento cercado de ferramentas, de possibilidades, de textos, de checklists, de planilhas, de PDFs, de e-books, enfim, mais de 100 materiais. É, e aí você fala, ok, né? Por onde eu começo? Qual que é, onde que está justamente o segredo? Qual que é o caminho para isso, né? E também você deve ter se surpreendido que eu gastei toda uma aula justamente para focar não em ferramentas, mas especialmente no mindset, né? Na mentalidade para que as coisas possam ser melhoradas, né? A partir de duas opções, de bifurcações que a gente tem na vida constantemente, a gente sempre escolhe aquela que seja a positiva, que nos leva a resultados melhores, ainda que inicialmente esses resultados melhores sejam aparentemente mais difíceis ou com inícios mais complicados, enfim, mas que estatisticamente isso é a comprovação de que sempre acaba dando certo o processo. Ele é mais difícil, sim, mas ele gera uma lógica de resultado, né, de sucesso, a partir dessa escolha, dessa decisão de escolha. Eu, nesses anos todos, foram milhares de pessoas que eu formei, enfim, através dos cursos, através de consultorias, e o resultado, ele é, infelizmente, nesse aspecto, ruim em muitos casos, né? E para mim era uma pena enorme, né? Eu ficava muito aflito, porque o que a gente estava treinando, o que a gente estava capacitando, era a partir do ferramental, a partir do conhecimento, a partir da teoria que se transformava em prática, enfim. E os resultados que eu vi em muitos casos, né? Eu poderia dizer que 95% dos casos, quase todos eles, então, eram de esse material ficar na gaveta ou ficar nos arquivos de computador para não serem usados. E o que faltava concretamente é essa ousadia, essa vontade justamente de você tomar as rédeas, né, do teu destino, tomar decisão e focar nisso. Bom, mas isso eu já falei na aula anterior, eu não quero aqui ser redundante, não existe essa necessidade. Hoje a gente vai falar sobre um outro aspecto, né, que é já estando nesse outro mundo, nessa trilha de decisão, né, ou seja, na trilha do positivo, de trabalhar a partir disso, né, de buscar efetivamente resultados. O que que tem nessa trilha? O que que tem nesse mundo que eu chamo de mundo paralelo, né? Para alguns de vocês, ou talvez espero que para todos, em algum momento da vida, você deve ter sentido essa sensação de um bem-estar, de ter feito a decisão correta. E essa sensação, né, essa energia que você sente nesse momento, ela acaba, parece que se esparramando ainda mais. Você tem um dia fantástico, uma semana fantástica nesse sentido. E o que é interessante nesse processo é que esse mundo paralelo que eu chamo, né, ele justamente é facilitado de forma uma coisa somando com a outra, né? Ele é facilitado justamente porque como se o universo estivesse a seu favor, né? E eu não quero aqui falar num aspecto muito de fé ou religioso, porque não é esse o propósito da aula, cada um tem as suas próprias crenças, mas o que é interessante observar é que, cientificamente falando, isso existe uma comprovação muito, muito objetiva, é que
Quando você vai à procura de resultados de sucesso, eles aparecem por uma questão simples, é que você foi atrás deles, né? Ou seja, não existe então aquele dinheiro que aparece na sua casa tranquilamente e porque você não fez nada para isso. Mesmo que você ganhe um dinheiro na loteria, você precisa ter ido na lotérica para fazer esse processo. Então, o que eu digo que é ciência, né, é objetivo, é concreto, é que o fato de você ir atrás dos resultados, os resultados aparecem. Num sentido muito prático, utilizando as lógicas de captação que eu falo no meu livro, em outras aulas, é que, por exemplo, se eu preciso visitar 40 empresas, e esse número ele não é à toa, ele também tem toda uma característica específica, no meu livro eu explico bastante bem, num outro curso que eu depois vou apresentar para você também explico bastante bem, esse número 40, você vai visitar 40 e vai receber um monte de nãos. Só que esses nãos que você está recebendo, eles não são importantes. O importante é efetivamente os 3 ou 4 sims que você vai receber, que fecham a conta do dinheiro que você precisa, né? Você vai mandar e-mails para milhares de pessoas solicitando doações e você vai receber um monte de silêncio, muitas pessoas que não vão nem abrir o seu e-mail, se você vai ver nas estatísticas, né? Isso não é para focar nesses nãos, né, nesses silêncios dessas pessoas, mas é para focar justamente nesses sims, nas pessoas que te disseram isso. E a partir disso, como é que eu posso clonar essas pessoas? Como é que eu encontro outras pessoas parecidas com essas primeiras? E aí a gente começa então a entender essa dinâmica do mundo paralelo. Como é que eu começo a focar em todos esses sims, né? Eu vi que muita gente fez comentários aqui embaixo na aula anterior, né, que focaram, parece que o grande efeito, né, a maior parte dos comentários tinha a ver com a ideia dos sims, a gente focar nos sims, né? E eu reforço isso nessa aula, concretamente. Como que então eu pego esses sims e tento replicar eles. Como é que eu acho pessoas parecidas com essas? Como é que eu encontro isso de forma objetiva? Ao invés de ficar questionando sobre os nãos que surgirão sempre. Sempre a gente vai ter nãos, né, nessa nossa linha. Então, o mundo paralelo, que eu convido você, né, seja bem-vindo e bem-vinda a esse mundo paralelo que a gente está falando, a gente vai objetivamente buscar réplicas, clones desses sims. Como é esse executivo que falou sim para nós, efetivamente nos deu o patrocínio? Como são essas pessoas que toparam doar recorrentemente, de forma regular, para nós? Deixa eu entrevistar elas, deixa eu conversar com essas pessoas, né? Para vocês terem uma ideia da força que isso é hoje em dia utilizado de forma algorítmica pelo próprio Facebook. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um conjunto de pessoas que, através do Facebook ou não, através do meu mailing, disseram sim e doam para mim, eu posso entregar, isso é um serviço do Facebook, eu posso entregar essa lista de pessoas que me doam, jogo isso no próprio Facebook e ele me retorna procurando pessoas parecidas com ele. Vai procurar características. Isso é totalmente automatizado, isso é totalmente através de algoritmos do Facebook. E com isso, ao ele procurar essas pessoas parecidas, ele está me dando justamente, de forma muito clara, muito objetiva, as chances de sucesso, porque elas são parecidas com esses primeiros doadores que eu mandei. Isso é um termo, né, uma forma de você fazer anúncios especificamente que eles chamam de lookalike, ou seja, parecidos, né? Então, anunciem para mim, para essas pessoas que são parecidas com essas outras que eu estou te mandando. Então, ou seja, não é crença, não é fé, é ciência, é algoritmo que o Facebook está usando e está usando muito bem. E as pessoas estão usando muito bem, que conhecem um pouco, minimamente, o assunto do Facebook. Eu não quero me ater aqui nessa aula, porque é uma aula curta, não faz sentido eu falar sobre Facebook especificamente, ou sobre o sistema do lookalike, é um sistema que eu uso e muitas pessoas podem usar, isso não é esse o ponto em questão, mas que você consiga entender concretamente no seu cotidiano, no seu dia a dia, esse mundo paralelo que a gente está se referindo, que é foca nas pessoas que te dizem sim. E tenta replicar essas pessoas, tenta entender melhor, tenta conversar com elas e ver quais são essas características parecidas. Foca nesse positivo. O nosso segmento, o terceiro setor, área cultural, área de saúde, educação, tem uma tendência negativa, tem uma tendência de falar do problema, da dificuldade, da questão complicada que é. E eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ser
mentiroso, né? Ou ficar fingindo que está tudo bem. Eu não estou falando nesse aspecto, não é uma ideia de eu ficar mudando a realidade. A realidade é esta, mas nesta mesma realidade existem pontos específicos, existem oásis aí de pessoas que nos apoiam. Eu sempre falo nas minhas aulas também, eu tenho certeza que toda organização, se a gente for olhar, tem alguma pessoa famosa, algum artista, algum conhecido que apoia ou apoiou efetivamente essa organização em algum momento. Todas têm. Nesses mais de 20 mil alunos que eu formei nesses anos todos, todas me diziam, sim, teve um que uma vez passou, teve um que nos apoia desde então, tem outro artista que é conselheiro, outro que é amigo do fundador, sempre tem um ou outro. E o que eu quero dizer com isso? Em geral, a gente acaba deixando de lado essas pessoas, até com vergonha às vezes de falar com elas, porque a gente está tão mal, não vou lá falar. É ao contrário, se essa pessoa pode efetivamente vir a ser já é, ou pode vir a voltar a ser um apoiador, é com essa pessoa que eu quero falar. E você, um jogo franco de dizer para ela de que outra forma você pode ajudar. Será que você pode falar com mais pessoas, né? Esse mecanismo, esse mundo paralelo que eu falo, essa forma de olhar sempre pelo positivo, é justamente replicando como eu falei. E sempre usando essa ideia de trazer mais gente. Cada um de nós tem o potencial de conseguir outros aliados. Um executivo que de fato nos apoia, ele não é só bom porque ele nos apoia, mas ele tem uma rede de pessoas próximas a ele que ele mesmo pode convencer a que nos apoiem. Então, essa ideia sempre do positivo. Deixar de lado esse processo do negativo, de ficar dizendo sobre as dificuldades, sobre os problemas que temos, e que temos, em nenhum momento estou dizendo que não, mas olhar de forma mais cirúrgica naqueles oásis, naqueles pontos positivos existentes. Esse processo, ele funciona. Eu espero mais para frente, na próxima aula, quero explicar melhor o passo a passo, como é que a gente pode utilizar isso, utilizando as ferramentas existentes e essa mentalidade, criando um plano de trabalho para isso, para você justamente fazer essa virada para poder fazer esse jogo. O objetivo é que a gente possa fazer essa virada este ano, que seja um ano para ser o melhor ano da sua organização, o melhor ano para você nesse momento, olhando de um outro ângulo, por uma outra forma, com o ferramental existente e com as pessoas que já estão ao seu redor para te ajudar. Então, eu te espero na próxima aula. Faça comentários aqui embaixo, né? Utiliza muito isso, porque eu quero conversar mais com você, quero que vocês conversem entre si, para a gente então ir formando esse conteúdo necessário para a gente poder fazer essa nossa grande virada esse ano, o melhor de todos, tá bom? Até a próxima aula. Escreve aqui embaixo. Tchau, tchau.